Hoje eu quero conversar com você com muita sinceridade, sem pressa, sem máscaras. Quero falar com você que está cansado. Cansado do corpo, cansado da mente, cansado da espera. Eu convivo com a esclerose múltipla há anos. E quem vive com uma doença crônica sabe. Não é só a dor física, é o cansaço que ninguém vê, é a limitação que chega sem avisar. É a sensação de que a gente está parado enquanto o mundo anda. E muitas vezes no meio disso tudo, a gente ora e pergunta a Deus onde está a bênção, onde está o milagre, onde está a vitória. E hoje eu quero te dizer algo importante. Muitas vezes a bênção já está diante de nós, mas o sofrimento nos impede de enxergar. Quando o corpo falha, quando a fadiga é diária, quando os planos precisam ser refeitos, a gente começa a olhar só para o que perdeu, para o que não consegue mais fazer, para o que mudou. E sem perceber, o desânimo vai cobrindo os nossos olhos. Não porque somos fracos, mas porque somos humanos. E a Bíblia mostra várias vezes pessoas assim, gente cansada, ferida, desanimada, que tinha a bênção bem perto, mas não conseguia ver. Pense na história de Agar, lá em Gênesis. Ela estava no deserto, sem forças, sem esperança, sem saída. Ela achava que o fim tinha chegado. Chorava, esperando a morte dela e do seu filho. Quantas vezes eu já me senti assim? E talvez você também... Dias em que o corpo não responde, dias em que a mente está cansada, dias em que a esperança parece tão distante. Mas a Bíblia diz algo poderoso. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. O poço sempre esteve ali. A água não surgiu naquele momento. A bênção já existia. O problema não era a falta de provisão. Era a dor que a impedia de enxergar. Assim é com a esclerose múltipla ou com qualquer outra luta que enfrentamos. Às vezes, o tratamento está funcionando. O dia foi vencido. Você levantou, respirou, seguiu em frente. Mas a dor faz a gente achar que nada é suficiente, que nada tá bom. A bênção nem sempre vem como cura imediata. Às vezes ela vem como força para continuar, como graça para suportar, como um dia de cada vez. E isso também é bênção. É o poço de água no nosso deserto particular. Tem outra história na Bíblia que ilustra isso muito bem. É a de Eliseu e o seu servo. O servo acordou e viu a cidade cercada pelo exército inimigo, desespero total. Ele só via ameaça, só via perigo, só via o fim. Quantas vezes eu acordo assim? Com o corpo pesado, com medo de como vai ser o dia, sem saber se vou dar conta. Mas Eliseu disse algo incrível. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O servo não via nada disso. Ele só via o problema. Então Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. E a Bíblia diz que os olhos do servo se abriram. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A proteção já estava ali. Deus já estava agindo. A vitória não dependia do que ele via com os olhos naturais. Às vezes com a doença a gente só vê o que perdeu, as limitações, o exército inimigo ao redor. Mas Deus o que ainda permanece. A força, a fé, a vida. Ele vê o exército celestial que luta por nós. Eu não escolhi viver com esclerose múltipla, mas eu escolhi não desistir. Tem dias difíceis, tem dias de medo, tem dias em que o desânimo tenta vencer, mas estar aqui hoje falando com você, respirando, crendo, isso já é bênção. Cada passo, cada palavra, cada novo amanhecer é uma prova do cuidado de Deus que muitas vezes a gente ignora. Pense nos discípulos no caminho de Emaús. Eles caminhavam tristes, desanimados, sem esperança. Jesus estava com eles, caminhando ao lado deles. Mas eles não o reconheceram. A dor da perda, a decepção, havia cegado os seus olhos. Quantas vezes Jesus está conosco no meio da luta, nos sustentando, nos guiando, mas a nossa tristeza nos impede de perceber a sua presença. Talvez hoje você esteja assim, cansado, sem forças, achando que Deus está longe. Mas eu quero te dizer, a bênção pode estar mais perto do que você imagina. Talvez você não precise de algo novo, de um milagre estrondoso. Talvez precise que Deus abra seus olhos para enxergar o que Ele já está fazendo. A força que Ele já te deu, a vida que pulsa em você apesar de tudo. A sua bênção pode ser a paz em meio à tempestade.
Pode ser a coragem de levantar mais um dia. Pode ser a presença de um amigo, pode ser este momento agora, em que você para e reflete na palavra de Deus. Peça a Deus hoje, Senhor, abre os meus olhos. Me ajude a ver a bênção que já está diante de mim. Se essa mensagem falou com você, se você vive lutas invisíveis, se convive com uma doença, com dor ou com cansaço, fique aqui no canal. Esse espaço é de fé, de verdade e de acolhimento. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva. Porque mesmo quando a gente não vê, Deus continua presente. Obrigado por estar aqui.